Essa é mais uma edição do Investidores Brasil Responde, que foi criado para responder às suas perguntas, às suas dúvidas e para fazer com que você possa refletir e analisar um pouco mais a respeito do mercado financeiro. Na edição de hoje, um assunto que muito nos foi questionado através de e-mails e das nossas mídias é a respeito do resultado da XP Investimentos, XP Incorporation. Resultados que ela, eventualmente, tem fornecido a seus acionistas, aqueles que compraram seus ativos, seja através de estoques na Bolsa Americana, seja através das BDRs na Bolsa Brasileira. Então esse é o tema de hoje. Dentro disso, alguns e-mails, nós tivemos a seguinte pergunta: XP Inc. será outra Nubank? Bom, então vamos lá. Partindo dessa premissa comparativa entre XP Inc., a XP Investimentos e o Nubank, uma coisa a gente já pode dizer. Na verdade, duas nós podemos dizer claramente. A XP, ela já tem o capital dela aberto no mercado internacional há muito mais tempo do que a Nubank, né? Essa é a primeira delas. Segunda delas, a XP foi extremamente beneficiada do ponto de vista de marketing pelo Itaú, né? Essa história toda que nós não vamos entrar aqui nesse mérito de comprar parte da XP, depois compra não é finalizada e agora vendendo as ações. Então todo esse marketing criado entre XP e Itaú favoreceu imensamente a XP por N razões, mas não vamos entrar nesse ponto. Que seja único exclusivamente através de marketing, porque o Itaú, sim, ele é o maior banco da América Latina. Então, você ter todo aí um marketing envolvendo compra de ações de uma empresa por uma companhia do porte do Itaú já é realmente extremamente positivo para essa companhia, no caso para a XP Investimentos, tá? Vamos tratar dessa forma por aqui. Então, tirando esses dois aspectos iniciais, o que mais que a gente pode falar sobre essas duas empresas? Em termos de estrutura das empresas, XP e Nubank, hoje em dia elas têm uma estrutura bastante diferenciada, porque pelo tempo que é maior, que a XP já está no mercado internacional, ela tem se desenvolvido e adquirido várias outras empresas que têm feito o negócio dela, vamos dizer assim, tomar um escopo maior, né? Sempre ela busca adquirir empresas que de uma forma ou de outra estão voltadas para o mercado financeiro, o que faz com que ela realmente aumente seu poderio e crie um domínio, uma influência muito grande nesse mercado. Então, hoje em dia, ela tem uma influência no mercado brasileiro, mercado financeiro brasileiro, muito maior do que o Nubank. Um outro ponto que as duas empresas de fato têm em comum é que a partir delas terem aberto, né, feita a oferta pública delas, a IPO delas na Bolsa Americana, realmente elas ganharam uma visibilidade muito maior. E, embora a gente tenha aí N formas de explicar a respeito da IPO, como é a IPO, os objetivos da IPO, né, por que as companhias fazem IPO, toda essa situação. Quando essas duas empresas abriram o capital delas no mercado brasileiro, já realmente foi muito bacana para elas, porque elas conseguiram capital, né, dinheiro, para poder bancar os negócios, o crescimento dos negócios delas. Então, já inicialmente foi assim. E quando elas abriram o capital delas no mercado, então, americano, aí sim, né? Foi um boom muito grande para todas elas. O valor de captação, que nós não vamos nos prender a isso aqui, que elas tiveram foi muito superior ao que elas planejaram. E aí que começa o grande pulo do gato dessas duas empresas. A partir do momento que elas abriram o capital delas no mercado americano, para que elas conseguissem fazer essa grande façanha aí que fizeram, né? Que isso fosse concluído, elas precisariam, o que é essa abertura? Você faz uma oferta lá, né, das ações, né, dos seus ativos, tem um valor que ele é colocado, que é o valor mínimo, e aí as pessoas, no caso os
possíveis investidores, eles vão aderir a essa oferta ou não. Então, eles vão colocar lá, né, que eles têm interesse em comprar esse ativo por esse valor ou não. Se a empresa conseguir um número mínimo de investidores necessário pelo valor que ela colocou o ativo, então essa abertura ocorre. Caso contrário, não ocorre. Só que, então, vamos pensar aqui claramente, para que uma empresa consiga, então, abrir o capital dela, a gente está falando lá na Bolsa Americana, mas isso vale para qualquer bolsa, mas no caso que a gente está falando das duas companhias lá nos Estados Unidos, elas precisavam de uma cota X e elas colocaram, então, a gente precisa de X vendas de cotas. Ok, então como é que elas conseguiram isso? E toda empresa faz assim, através de um excelente trabalho de marketing, ok? Então elas começaram a trabalhar através de analistas, de especialistas, mídia em geral, produtores de conteúdo, influencers, todo mundo tentando mostrar para o investidor por que valia a pena investir, comprar, né, ativos dessa empresa, porque valia a pena participar desse IPO, né? E o IPO, ele ficou extremamente famoso no mundo todo devido a vários fatores, mas o principal deles é porque uma das razões aí de construção da fortuna de Warren Buffett é exatamente o que ele fazia. Ele conseguia comprar ativos de empresas no momento do IPO delas por valores bem baixos e depois esses valores subiam e foi também assim que ele foi fazendo a fortuna dele. Então isso se difundiu aqui no Brasil e criou-se uma cultura de que se você entrar nas empresas que estão fazendo IPO, você entrar nesse momento inicial da empresa, realmente você está fazendo um bom negócio. Mas necessariamente não é assim, né? Qualquer negócio que você vai fazer, qualquer investimento que você vai fazer, independente do momento, se é inicial ou não, você tem que fazer um estudo, né, do retorno que aquilo vai te dar. Ok, mas de uma forma ou de outra, voltando aqui à base nossa, o marketing desse IPO dessas duas empresas foi extremamente eficiente. Então elas conseguiram um número muito grande de investidores interessados em entrar nessa oferta inicial delas. Consequentemente, elas conseguiram um valor, um montante muito superior ao que elas pretendiam e automaticamente também por toda a febre de IPO, por todo o marketing que se fez em cima disso, né, que se divulgavam inúmeros estudos, nós vamos mostrar aqui daqui a pouco sobre isso, falando que era um bom negócio, né? Então elas conseguiram, e aí o preço desses ativos realmente bombou, né? Ok, só que e agora? Isso está sustentável e não está sustentável? O que está acontecendo, né? Isso aí é extremamente normal. E está acontecendo mesmo para as duas empresas. Porque não necessariamente aquele valor que se coloca na ação é o que ela vale, né? Então, a gente está verificando muito disso agora no mercado. Você vê o nível de desvalorização dela é imenso. A gente vai falar a respeito disso daqui a pouco, ok? Mas então, a IPO dessas empresas, essa oferta delas, foi aí um grande boom, foi o grande diferencial dessas empresas e importante você ficar atento a isso. Então é um marketing que faz, tá? Que são todos os analistas especialistas que vão dizer se vale a pena ou não, como eu vou mostrar aqui para vocês agora. Oi, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu trabalho aqui na Empíricos com o Felipe Miranda. E hoje eu vou trazer para você o que está na boca do mercado financeiro durante a semana passada, hoje vai ficar por bastante tempo, que é o IPO da XP. Semana passada a gente teve o início das negociações das ações da XP, né, a maior corretora independente do país, e todo mundo não para de falar sobre isso. As ações abriram uma alta gigantesca, mais de 20% só no primeiro dia, foi uma loucura. E, bem, a Empíricos abordou esse tema de maneira super transparente desde o início, sempre falando que seria uma boa oportunidade de investimento, e sugeriu diversos veículos para você poder participar dessa oferta. A oferta já foi, mas ainda dá para comprar e eu vou explicar hoje por que ainda acreditamos que é uma boa ideia de investimento investir nas ações da XP. Eu preparei um esquema para vocês aqui que basicamente se divide em 5 pontos principais, né? Talvez a principal coisa que a gente tenha que falar aqui, né, quando a gente pensa em XP, é o processo em que vivemos no Brasil hoje, que é o Financial Deepening. O
que é o financial deepening? É o que a gente chama de financiarização, né? O aprofundamento das finanças no Brasil, que é uma coisa inédita no país, que está sendo apoiado por diversos fatores, principalmente conjunturais, né? Então, veja, o que a gente está tendo aqui é a desbancarização. Se a gente for pegar quantos por cento do Brasil ainda é bancarizado, a gente vai ver que só 7% guarda o seu dinheiro de maneira sem estar atrelado aos bancos, né? Então só 7% está destinado a instituições não bancos, vamos colocar desse jeito. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos esse número chega a mais de 80%. Então para fechar esse gap a gente tem muito que caminhar. As projeções indicam que o Brasil vai caminhar até 2024 para 25%. A XP captura essa alta, porque a XP é a maior corretora, é quase que um monopólio. Aliás, na prática acaba funcionando, não é de fato, né, mas acaba funcionando como monopólio, porque só tem ela praticamente no mercado, operando em escala e crescendo, e competitiva e agressiva, etc. e tal. Então ela captura essa alta de 7%, esse fechamento desse espaçamento entre o Brasil e outros países no mundo, de participações participação de instituições não bancos no mercado financeiro de fato. Essa migração não vai se dar só pelo simples fato das pessoas estarem colocando seu dinheiro em uma instituição que não seja banco. Também está havendo uma sofisticação dos investimentos, uma necessidade de que as pessoas aloquem seus recursos de maneira mais eficiente, que antes não era possível porque a gente tinha uma taxa de juros gigantesca, né? Hoje a taxa de juros ela está estruturalmente baixa. Por mais que hoje esteja em patamares estimulativos, ela está estruturalmente mais baixa do que era anteriormente, por diversos motivos, né? Eu não vou entrar especificamente nos detalhes porque ela está baixa, mas isso acaba empurrando os recursos para ativos de risco, ativos que pagam mais e que têm mais risco. Quem oferece esse tipo de coisa, é difícil encontrar taxas interessantes nos bancos. Então as pessoas acabam migrando gradativamente seus recursos para instituições não bancos. É isso. E a XP se destaca nesse meio. Por quê? Porque a XP não é só a XP Investimentos. XP é as ações da XP, né? A XP na realidade é XP Inc., né? É um grupo gigantesco. Então aqui dentro a gente tem a XP, a gente tem a Clear, a gente tem a Rico, a gente tem um monte de coisa, né? O grosso está na XP Investimentos, mas a gente tem um monte de coisas. Tem a Asset, tem a XP Private, tem a Investments, que é do exterior, né? Que antigamente era Securities. Enfim, tem um monte de coisa aqui dentro desse grupo. E ele acaba capturando todo esse movimento de busca por sofisticação dos investimentos, tá certo? E por quê? E justamente por isso é que eu chego no ponto 2, que é um modelo disruptivo em relação ao tradicional. Antigamente, as pessoas não estavam completamente alinhadas com os interesses do banco. Hoje, esse modelo um pouco mudou. Mudou um pouquinho, né? Aos poucos ele tem mudado cada vez mais ao que chamamos de o modelo de gerente 2.0, né? No banco, o gerente, ele, em geral, não recomendava o melhor investimento para você. Não é nada contra o gerente, ele também tem os incentivos dele, tem as bocas para alimentar dele, etc. e tal. Ele responde a incentivos como todo indivíduo no universo, né? Mas o que acontece na XP é que pelo fato dela ser uma plataforma abrangente de investimento, que nasceu com esse propósito, ela acaba trazendo o cara de maneira com taxas mais baratas, oferecendo novos produtos e oferecendo novos serviços, agradando mais o cliente e rentabilizando mais esse cliente. Com esse modelo diferente, esse modelo mais dinâmico, que está atrelado ao terceiro ponto, que é a tese exponencial. O que eu chamo de tese exponencial aqui? Não só o fato do grupo ser gigante, você ter inúmeras oportunidades dentro do próprio grupo, mas a tese exponencial se liga diretamente à plataforma digital associada ao modelo disruptivo da XP, que os bancos não têm, ou pelo menos estão tentando criar agora, mas também a XP já está tão na frente que cresce que nem um, né? Então, essa plataforma digital é onde você consegue mais de 600 produtos. Né? E por conta disso, a XP tem apresentado um crescimento impressionante ao longo do tempo. Né? A gente vê aí, hoje ela tem 350 bilhões de reais em ativos sob custódia, né? O que a gente chama de Assets Under Custody, né? O AUC, o famoso AUC. É um crescimento fenomenal. Nos últimos anos, deu um CAGR, né? Que é um crescimento ponderado, anualizado aí, de mais de 90%, né? Um negócio assim, você vê, é exponencial. É justamente é uma curva de crescimento, né? É exponencial. Então ela vai dobrando cada vez mais os seus recursos, ela vai alcançando os mesmos patamares de crescimento em menos tempo. Crescendo, assim, tende ao infinito, né? Essa é a questão da exponencialidade de teses digitais
realmente, né? Isso está calcado e é refletido também no crescimento de receita, crescimento de lucros, etc. e tal. Esse ano a gente tem uma projeção de que a XP lucre aí em torno de R$1 bilhão, e no ano que vem 1,4, em 2022 R$2 bilhões. Eu já vou chegar na parte desses números em termos de valor da empresa, né? Mas antes eu vou explicar uma coisa que está casando tudo isso aqui, que é o management da XP. O management da XP é comprovadamente de altíssima qualidade, né? Todo mundo conhece a competência, principalmente do presidente atual, né? O Guilherme Benchimol, fundador da empresa, um cara obcecado, que tem várias qualidades enquanto líder da empresa e está norteando a empresa nesses novos patamares, e não só ele, como todos os sócios, né, todos os sócios que têm participação ali, acabam guiando a empresa por esses caminhos mais complicados. Então, management alinhado com os interesses da empresa para o longo prazo é uma coisa que faz muita diferença e agrega muito valor à tese de maneira não superficial, digamos assim, estrutural mesmo. Né? E por último, a gente chega no valuation ainda convidativo. Né? Eu falei que foi tão badalado o negócio, subiu mais de 20% do IPO, né? Foi em banda superior a que a gente estava prevendo. Mas por que eu digo que o valuation ainda é atrativo? Né? E aqui a gente, mais ou menos, devia ter, com as nossas projeções, chegar a uns 100 bilhões de reais aí no próximo ano para a XP. Né? Chegando a 100 bilhões de reais de valor de mercado, né? A gente teria hoje, né, a gente está em quase 80%, a gente teria um upside aí de 20%, 25%, né, dadas variações do mercado no dia a dia, o que ainda acreditamos ser atrativo, porque apesar de você estar comprando agora, né, as projeções que a gente está fazendo até 2022, esse negócio aqui, como você está vendo, é imprecificável. Não é só uma tese de tecnologia, é uma tese estrutural do país. Né? Você está comprando no desenvolvimento do país, no desenvolvimento do mercado de capitais do país, do Brasil como um todo. Por isso que eu acredito que o valuation da XP ainda é muito convidativo. Existem 5 empresas no mundo que crescem 30%, 40% ao ano, valem mais de 10 bi de dólar de valor de mercado e dão lucro. A XP é uma delas. Só 5 fazem isso. A XP é uma delas. Entendeu a diferencial? Esse é o valuation que a gente está falando. Justamente, aliás, não é bem mais que 10 bi hoje, né? Hoje está quase 20, caminhando para os 20 bi, né? Está em 18 ponto alguma coisa bi de dólar de valor de mercado, né? Mas a XP é uma dessas e ela cresce como nunca, né? Cresce e tem um espaço, um addressable market, né? Um mercado endereçado gigantesco, que é o Brasil. Pouquíssimas pessoas têm acesso a esse tipo de produto e a XP já apresenta uma rentabilidade, um retorno como esse. E cada vez que isso daí vai chegando na orelha da população em geral, é um mercado assim que tende ao infinito de crescimento. Né? Se ela conseguir pegar só na margem, já dá um crescimento brutal para ela. Essa é a ideia principal de investimento na XP e era isso que eu queria mostrar para você hoje. Dando continuação à nossa análise, para responder o questionamento da nossa audiência sobre a XP-BR31, da XP Investimentos, nós já avaliamos, né, como é que funciona o IPO, todo o processo que tanto o Nubank quanto o XP Investimentos submeteram seus ativos para que elas pudessem então abrir seu capital na Bolsa Americana. E aqui a gente tem esse gráfico. Depois da gente ter avaliado, na verdade, ter visto todo o marketing, um pouquinho, né, do marketing que foi feito em cima desse IPO da XP Investimentos, XP Incorporation, nós temos aqui o que aconteceu com o ativo. Então, o ativo, ele iniciou lá na Bolsa Americana com uma cotação, chegou a praticamente R$275, né, em negociações, e depois, agora, atualmente, está sendo negociado a aproximadamente R$100. Já esteve há praticamente 7 dias atrás a 97. Então, aí a gente observa que o valor que o ativo abriu lá no mercado e depois toda a alta que ele teve, todo o potencial dele, não foi sustentável e então ele foi se desvalorizando ao longo do tempo.
e agora está cotada a pouco mais de R$ 100. Atualmente, a XPBR31 está cotada a R$ 100,22. Nos 12 meses, nesses últimos 12 meses, ela apresenta atualmente uma desvalorização de 59,73%, ou seja, quase 60% de desvalorização, ok? Então, quem adquiriu esse ativo nos últimos 12 meses, já só nos últimos 12 meses amargou aí um prejuízo de quase 60%, tá? Dividendos, não houve pagamento de nenhum tipo de dividendo e de provento até então. A gente vai ver isso um pouquinho também mais à frente. Então, vamos ver aí que com relação à desvalorização dos ativos da Nubank, não existe uma diferença considerável a respeito disso. Elas estão bem parecidas em termos de desvalorização. Ok, continuando a nossa análise, através desse gráfico aqui, esse é um gráfico comparativo, tá? Nós estamos comparando ali a linha vermelha, que é a valorização da XPBR31, com algumas outras opções. Então, vamos lá. Se a pessoa tivesse investido R$ 1.000, tá? Lá no início da abertura lá do capital da XP, hoje a pessoa teria os ativos valorizados a R$ 703 e alguns centavos, ok? Então a pessoa tem aí perda de valor, como a gente já viu anteriormente na outra figura, né, que a gente estava avaliando. Então, se o investidor tivesse colocado os mesmos R$ 1.000 no Ibovespa, esse investidor teria hoje aproximadamente R$ 1.650 aproximadamente. Ou seja, teria aí uma valorização considerável, né? Um retorno considerável pelo investimento feito. Ok? Então, a gente tem ali mais outras duas opções, que é o SMLL e o IFIX. Vou falar do IFIX, que é um pouquinho mais conhecido. Então, se a pessoa tivesse feito lá um investimento de R$ 1.000 no IFIX, no mesmo período, ela teria ali de retorno hoje quase R$ 1.400. Ou seja, a gente avalia que dentro daquele market que a gente viu anteriormente de potencial de valorização e tudo mais, e a realidade, são fatos bastante diferentes, né? Então, a realidade não condiz com todo o marketing de analistas e especialistas em cima de por que o investidor deveria investir nos ativos da XP Incorporation, ok? Já através desse consolidado aqui, nós vemos que atualmente, né, no momento aqui que a gente estava preparando esse material, a cotação da BR31, dessa BDR da XP Incorporation, ela estava a R$ 100,22, uma desvalorização de quase 60%, né, como a gente até já havia comentado. Ok, não pagou dividendos aos acionistas até então. E a gente viu que ela teve, em um determinado momento, uma valorização que ela chegou a valer quase R$ 280, tá? Então, aí, entre o market e a realidade, a distância é bastante grande. E o acionista, então, que investiu nesse ativo, até o momento, ele só amarga prejuízo. Ele não recebeu nenhum tipo de bonificação até então, por esse ativo. Avaliação. Nesse outro quadro, nós temos, né, o PL, né, P/L, que mostra pra gente qual é o tempo estimado de retorno atualmente do capital, né, investido. Então, esse tempo aí está em quase 16, ok? Que é consideravelmente bastante tempo que o investidor deveria aguardar,
dentro desse indicador, que é um indicador fundamentalista. A gente está dando uma mostradinha nesses indicadores aqui, embora eles não sejam relevantes para o estudo que a gente está comentando. Por quê? Porque a gente não está avaliando a saúde da empresa, potencial de crescimento, nada disso. A gente está única e exclusivamente buscando responder o questionamento da nossa audiência se a XP Investimentos está no mesmo caminho da Nubank, ou seja, não oferece retorno ao acionista, tá? E a gente está vendo aí que, partindo dessa premissa, exatamente, está seguindo a mesma linha. Um outro indicador que a gente só vai comentar é o ROC ali, que ele está em menos 2,60%, ele está negativo, né? E o que é esse indicador? É o retorno operacional sobre capital investido, tá? Então, ela está oferecendo ainda um retorno operacional sobre capital investido negativo. E também, um outro fator que é importante a gente avaliar, ali na verdade só mostrar, é ali a respeito dos dividendos, ok? Ela nunca pagou dividendos para os seus acionistas. Ou seja, por que uma empresa nunca teria distribuído dividendos, nenhum tipo de provento, juros sobre capital próprio, nada para o acionista? Ela nunca distribuiu nada disso para o acionista. Por quê? Será que ela é uma empresa que não dá lucro? Será que ela é uma empresa que não está bem? Por isso que ela não distribui nada para os acionistas, além de ter seus ativos desvalorizados? Bom, a gente vai ver isso também agora. Então, continuando, para a gente avaliar essa questão, se a empresa é uma empresa que dá lucro ou não, nós temos aqui esse gráfico de receitas e lucros da XP Investimento. Então, a gente vai avaliando ali desde 2017 até os últimos 12 meses e fica claro para a gente que sim, a empresa tem uma receita aí considerável, tem um crescimento de receita. Apenas de 2021 para os últimos 12 meses que ela não apresentou ainda esse crescimento, né? Mas a gente também tem ali o lucro líquido e a gente consegue ver claramente, né, na linha do lucro líquido, que o lucro dela ao longo dos anos ele vem aumentando. E mesmo de 2021 para os últimos 12 meses, a gente vê que ele está, de certa forma, com lucro estabilizado. Ele não cresceu, né, mas ele está estabilizado. Ok, então se essa empresa tem lucro, por que é que ela não compartilha isso com seus acionistas, que são aqueles que realmente acreditam na empresa e colocam o seu capital, o seu dinheiro em forma de investimento dentro dela? Por que será? Para onde será que está indo esse lucro todo da empresa? Como que a gente poderia entender isso? Agora, então, temos esse gráfico aqui, que é a evolução do patrimônio da XP Investimentos também ao longo do tempo, tá? Então, a gente tem patrimônio, receita total e lucro líquido nesse gráfico. Ok, então lá de 2017 até os últimos 12 meses, a gente consegue avaliar aí que são, né, essas colunas cinzas, o patrimônio. O patrimônio tem apresentado um crescimento considerável ano a ano. A receita total também, né, que é o verde, a linha verde, está crescendo, está indo, ok. Lucro líquido também está aí, a gente consegue ver que ele não tem crescido muito do último ano e para esse ano, no entanto, ele está estabilizado, esse lucro, né? Está estável. Ok, se a gente tem lucro, se o patrimônio está crescendo, por que não dividir isso com o acionista? A gente já viu que acionista nunca recebeu dividendos, ok? Mas o patrimônio, se você for avaliar lá, inicialmente, atualmente, olha, o patrimônio da XP Incorporation, ele já superou os 3 bilhões de dólares, tá?
Isso aqui a gente está tratando em dólares. E vem aí superando, como a gente observa, né, pelas barras, e o acionista ainda não viu nada. E quando se trata do valor do ativo, ele está sendo valorizado. Ou seja, isso é muito bacana para a empresa, né? E isso é muito bacana para aqueles grandes acionistas, os majoritários da empresa, né? Que são, vamos dizer assim, os donos da empresa. Agora, para o pequeno acionista que colocou o dinheiro dele lá na IPO, com base em todo o marketing, análise, né, que foram dispostas e tal, esse realmente, o que ele está tendo de benefício com relação a isso, em relação a essa empresa? Ele não está tendo benefício nenhum. Agora, o que a gente avalia? Esse patrimônio todo aí. Conforme a gente até já comentou inicialmente, a XP Incorporation, ela vem crescendo em domínio do mercado financeiro, tá? Porque ela vem adquirindo cada vez mais outras empresas de forma a se tornar mesmo um monopólio, né? Ela meio que monopoliza esse mercado financeiro, porque a maior parte das casas de análises que nós temos hoje no Brasil, elas já foram adquiridas pela XP, como a Empíricos, como a Vitrio, tá? Corretoras. Muitas das corretoras, provavelmente muito da nossa audiência nem ainda tenha percebido, e tem lá, fala, eu tenho conta em várias corretoras, mas na verdade são corretoras que são todas de propriedade da XP Investimentos, como Rico, como Modal, como Clear, como... São inúmeras, agora nem vem aqui à minha cabeça, porque são várias, tá? Todas de propriedade da XP Investimentos. Então, a gente tem as casas de análise, né, que são aquelas que você paga, assina relatório de analista e tal, call, esse tipo de coisa. Você tem as corretoras e tem também os portais de notícia. Então, a maior parte dos portais de notícia especializados sobre o mercado financeiro que nós temos hoje em dia, eles estão, de uma forma direta ou indireta, atrelados à XP Investimento. Ou seja, essas opiniões desses analistas, desses especialistas, de certa forma, ela é engajada com os objetivos da XP Investimentos, né? Não significa que eles mentem, significa que existe todo um engajamento ideológico atrás disso, né? Porque é todo aquele marketing, é o que vende, é o que faz com que os ativos realmente tenham saída, tenham fluxo, ok? Então, tudo isso, hoje em dia, é o que a XP Investimentos tem adquirido. Ela tem adquirido, agora ela já tem cartão de crédito, né? Já virou banco também. Então, ela está crescendo cada vez mais de N formas, engolindo meio que o mercado financeiro como um todo, nos seus diferentes segmentos, a área de conteúdo e tudo mais, e muitas vezes as pessoas não percebem. Então, ok, a XP Incorporation está crescendo muito, mas esse crescimento é o que? Visando o objetivo dos sócios majoritários. O acionista pequeno, até o momento, não obteve nenhum retorno, nada em relação a isso. Por essa razão, temos aqui mais uma outra imagem que ilustra o que a gente vem já observando, retorno do investimento, tá? Então, na última semana, a BDR teve uma desvalorização de 18,29%. No mês, ela teve aí um ganho de quase 9%. 3 meses, uma perda de 1,75%. E no ano, como a gente já viu, quase 60% de desvalorização. Então, se a gente for avaliar quem realmente adquiriu esses ativos, a não ser que seja alguém que foi fazer alguma operação bem short mesmo, né? Já compra e já vende, que pode ter conseguido ganhar alguma coisa com esse ativo ao longo do tempo. Porque a oscilação dele e a desvalorização dele é tão grande quanto a do Nubank. Não tem como a gente dizer que é diferente de forma alguma. Embora, é claro, que os analistas e os especialistas,
eles falam de uma outra forma quando eles analisam questão de estrutura e potencial da empresa. Mas aqui o que a gente está analisando é o retorno que ela ofereceu até hoje para os acionistas. Nesse ponto, as duas estão no mesmo caminho. Aqui agora, a gente vai apresentar para vocês o quê? O preço justo do ativo XP Investimentos segundo Benjamin Graham. Ok? Então, o preço justo desse ativo é R$ 12,64, sendo que atualmente ele está cotado a R$ 100,22. Está sendo negociado, né? Ele tem, então, esse ativo ainda tem um potencial de rentabilidade negativo em quase 90%, em 87,39%, tá? Então, por aí, a gente avalia qual é o potencial de risco desse ativo para os acionistas pequenos, né? Não estou falando para os proprietários, porque o patrimônio da empresa só cresce, ela só compra loucamente tudo que tem aí crescendo em termos de empresa de mercado financeiro, ok? Então, é essa a realidade. Sobre esse indicador de Benjamin Graham, ele é bastante difundido no mercado e também no livro, tá? Investidor Inteligente. Com base nesses dados que a gente já estava avaliando, que nós apresentamos aqui até então, é importante a gente fazer só algumas observações. Uma delas, por exemplo, é com relação à estreia do Nubank na Bolsa Norte-Americana. Naquela época, suas ações custavam $9, algo próximo a R$ 46, atingindo um valor de mercado de 41,5 bilhões de dólares, tá? Algo próximo a 231,4 bilhões de reais. Esse feito do Nubank o colocou à frente do tradicional Itaú Unibanco, que na época estava avaliado em 37,7 bilhões de dólares, tá? Um pouco menos de 200 bilhões de reais. Esse fato do Nubank do nada se tornar aí o maior banco da América Latina em valor de mercado, ele foi considerado assustador, tá? E essa precificação foi considerada equivocada. Tanto que algumas semanas depois desse capital ter sido aberto, né, a fintech começou a ter a desvalorização do seu papel. E atualmente ele está cotado próximo aí a $3,30, algo em torno aí de R$17. Uma desvalorização de aproximadamente 63%, tá? Então, uma desvalorização superior a 60%. Então, o que acontece é que essas IPOs, muitas vezes, esses valores que são colocados e pelos quais eles acabam os ativos sendo negociados, eles têm mostrado que eles não têm trabalhado de uma forma muito real. Tanto que o IPO tem ficado bastante famoso, né, desde lá por conta do Warren Buffett, que já conseguiu aí, né, já é difundido isso, que ele conseguiu grande parte da sua fortuna com base em compra de ativos no momento da IPO. Só que isso não é algo que todo IPO ele tá com uma precificação adequada e que ele vai dar um bom resultado. Prova disso é que, para se ter uma ideia, em 2021 aconteceram 46 IPOs no Brasil. E atualmente, 35 dessas empresas apresentam desvalorização. Já nos Estados Unidos, foram 53 IPO no último ano. E 50 dessas IPOs estão desvalorizadas também, tá? Então, um caso aqui que a gente pode tratar, para exemplificar, um caso recente do mercado brasileiro, é a IPO da GetNet, que entrou na Bolsa Brasileira e 7 meses depois pediu para sair da B3.
Ou seja, uma empresa pode, através de um IPO, levantar um alto valor financeiro e um tempo depois, se ela achar que é o mais adequado, fechar o seu capital, ok? Que é o caso da GetNet. Aí ela vai pagar aos investidores, né, o que colocaram seu dinheiro naquele momento do IPO, ela vai reembolsá-los dos ativos que eles tiverem, ok? Isso pode ocorrer e aí a empresa então volta a ter o seu capital fechado novamente, tá? Vale ressaltar que a GetNet, mesmo tendo permanecido tão pouco tempo no seu capital aberto, tá, na Bolsa Brasileira, ela ficou 7 meses com o capital aberto na Bolsa Brasileira, ela já pediu então para fechar o capital, houve lá a votação, os acionistas aprovaram, o processo de fechamento de capital está em andamento e ela vai então reembolsar os acionistas para poder recolher os ativos, né? Mas ela pagou o provento aos acionistas, ok? Então até a GetNet, que é uma empresa super nova, entrando e saindo, já de alguma forma bonificou os seus acionistas, pagando a eles aí os dividendos que na época que foram pagos eram da ordem de 7%, tá? Sendo que Nubank e XP Incorporation nunca pagaram dividendos aos seus acionistas. Então, são algumas informações assim importantes que o investidor, aquele que coloca seu dinheiro ali para poder conseguir ter uma rentabilidade melhor, precisa avaliar antes de simplesmente seguir opinião de analista, especialista ou qualquer outra coisa do tipo. Então, é super válido que você aprenda realmente sobre investimentos, sobre mercado de capitais, se você quer estar aí investindo nessas áreas, porque assim você pode utilizar a opinião de analistas e especialistas para exatamente balizar, fortificar as suas decisões com base na sua necessidade, na sua realidade, mas não exclusivamente seguir essas recomendações de especialistas e analistas. Afinal de contas, é o seu dinheiro, é o seu patrimônio. E lembre-se que tudo que existe por aí no mundo, no mercado em geral, é uma negociação de compra e venda. Então, ninguém vai dizer para você 100% que aquilo te atende, porque só você pode saber qual é a sua real necessidade. Por isso é importante que você realmente aprenda sobre investimento. Se você gostou desse conteúdo, curta pra gente. Se não gostou também, você pode dar o seu dislike, faz o seu comentário, pede pra gente o que você quer que a gente trate nos nossos próximos vídeos. A gente vai procurar atender aí continuar, né, atendendo os pedidos da nossa audiência. E se você realmente quer aprender e ter informações sobre mercado financeiro e investimentos de forma isenta, você pode se inscrever não só no nosso canal, como também no portal através do Clube Investidores Brasil. É gratuito e você vai ter aí conhecimento e educação de forma a desenvolver as suas habilidades para tomar as melhores decisões e cuidar do seu patrimônio. Até a próxima!